Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre a gestão da saúde no país, a atuação do governo e do Congresso durante a pandemia. Eu converso agora com Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Uma honra poder estar aqui contigo, conversando num momento tão difícil que o Brasil está vivendo. O Brasil é o epicentro da maior pandemia da história que nós já tivemos. E lembrando que é ex-ministro da Saúde e médico infectologista. Eu descobri agora há pouco que é infectologista Exatamente. também. Continuo acompanhando pacientes, acompanhando as pessoas. Faço até um plantão de áudio diário com tantas dúvidas que as pessoas têm aí sobre a Covid-19. Agora, em relação à gestão da pandemia aqui no Brasil, que a gente teve desde o início a politização da pandemia, disputas entre os governos estaduais, o governo federal, prefeituras, a gente continua vendo isso. O Brasil está adotando um procedimento diferente de outros países, nós não tivemos o isolamento radical, não conseguimos achatar efetivamente a curva e já partimos para a flexibilização. Qual a sua avaliação como médico e político dessa situação toda? Infelizmente, tudo errado, né? Não à toa o Brasil já é o segundo país em maior número de casos e a gente nem começou nosso inverno ainda. Somos o terceiro país em número absoluto de mortes e nas 2 últimas semanas nós somos o país que mais morreu gente para cada 1 milhão de habitantes por dia. E somos o 131º país em relação ao número de testes por 1 milhão de habitantes, o que mostra que certamente a gente tem muito mais casos e muito mais óbitos por Covid-19 do que aquilo que de fato está confirmado. E nós estamos num momento crítico, né? A gente, como você bem falou, a gente nunca conseguiu atingir um distanciamento social adequado por conta dessa disputa política. O presidente da República diariamente desrespeitava as orientações da OMS, fazia disputa com os governos, estimulava as pessoas para sair para trabalhar, demorava para garantir a renda à população, o capital de giro para o pequeno e médio empresário. E agora, onde a gente ainda está no momento de progressão, essa pressão pela reabertura, que certamente, hoje o estado de São Paulo, por exemplo, já recuou em relação a algumas regiões do interior, o estado do Rio Grande do Sul está recuando, certamente vai levar a um aumento da progressão. Agora, há muitas dúvidas, inclusive, em relação a orientações da OMS. O Brasil acabou também assumindo algumas posturas de crítica à China. Tem toda uma situação mal resolvida no âmbito global também, não é? Trump perdeu popularidade em boa parte por causa da pandemia. Então, o mundo foi testando o que daria certo em relação ao tratamento, não é? E não conseguiu resultados efetivos até agora. É isso, Denise. E essa talvez fosse a grande vantagem do Brasil, porque como o nosso inverno começa depois, o outono e o inverno brasileiro são diferentes do inverno do hemisfério norte, embora o general que ocupa o Ministério da Saúde a semana disse que o inverno do Nordeste é igual ao do hemisfério norte, a gente tinha toda a oportunidade de já ter aprendido com os erros e os acertos dos demais países que enfrentaram, que começaram com determinada estratégia. Os Estados Unidos é um exemplo, começou com uma certa estratégia de acreditar que era possível fazer o isolamento vertical, de que era uma gripezinha. Depois o próprio Trump começou a ser o primeiro defensor da cloroquina, tinha um tratamento que era viável, teve que interromper essa estratégia com o colapso do sistema de saúde de Nova York. Infelizmente o Brasil não aprendeu com esses erros e isso está custando vidas. O Brasil hoje já chegou a mais de 40 mil mortes, daquelas confirmadas pela Covid-19. Como eu falei, como a gente faz muito poucos testes, nós somos o 131º país em número de testes por 1 milhão de habitantes, certamente nós temos um volume muito maior de mortes em relação a isso. Agora, deputado, além dessa situação na saúde, a gente enfrenta uma crise econômica que é muito consequência e o Congresso tem discutido muitas das medidas propostas pelo governo, modificado e tal, para minimizar os danos por aí. E nós temos uma crise política que não se restringe à questão do tratamento da pandemia. Nós estamos vendo manifestações nas ruas, nós temos movimentos pró-democracia, contra o presidente. Como é que o senhor vê essa situação toda de conflito hoje, estando lá no Congresso? E o governo sempre criticando, o governo federal, eu acho bom salientar, que ele não obteve apoio do Congresso para as medidas que eram necessárias, tanto na reestruturação da economia como agora em relação à pandemia. Denise, é uma tempestade perfeita, infelizmente, que é uma combinação de uma crise econômica que já existia no país. Vamos lembrar que o PIBinho de 2019 foi menor que 1%, uma crise sanitária gravíssima, onde o Brasil agravou essa crise sanitária por conta da má condução do enfrentamento da crise sanitária.
e a crise política. O Congresso fez absolutamente tudo que o governo federal pediu no sentido de combater a pandemia, né? Nós aprovamos, inclusive, um chamado orçamento de guerra, ou seja, tiramos, por exemplo, o congelamento que existe de recursos da área da saúde, ou seja, o governo federal tem todos os recursos possíveis para investir. Infelizmente, executou até esse momento 30% apenas do que foi liberado de recursos para a área da saúde. O Congresso, o governo federal tinha mandado uma proposta de R$200 só para o auxílio emergencial. O Congresso, é verdade, aumentou isso para 600, mas aprovou, garantiu recurso para isso, aprovou recursos para capital de giro para pequenos e médios empresários, né? Então, o Congresso deu todas as alternativas necessárias para o presidente da República. O que o Congresso não vai admitir é, por exemplo, que o governo tentou essa semana de aproveitar a pandemia para fazer uma intervenção nas universidades públicas, ou seja, mudar a regra de indicação de reitores, dizendo o seguinte, que as universidades que têm que trocar seu reitor durante a pandemia não vai ter eleição e o MEC, esse ministro aí, o Weintraub, vai poder indicar um interventor, um reitor para cuidar da universidade. Isso o Congresso não vai aceitar, né? Até porque são temas que não têm a ver com a Covid-19. Agora, a possibilidade de redução do rendimento dos deputados e senadores para fazer frente à prorrogação do auxílio emergencial no mesmo valor, R$600, né? Rodrigo Maia já sinalizou que talvez haja necessidade de alguma revisão também em relação aos servidores. Paulo Guedes é contra. Essa proposta pega no Congresso? Eu particularmente, se juízes, altos cargos do Executivo, presidente das grandes estatais, o conjunto dos parlamentares, né, o judiciário legislativo e os muito ricos que topem aprovar um imposto sobre grandes fortunas, como a Argentina acabou de fazer, por exemplo, e outros países já têm, países europeus têm há bastante tempo imposto sobre grandes heranças, eu acho que se a gente fizer um pacote como esse, eu topo a gente botar para votar. Agora, né? um imposto desse tipo demoraria muito para ser aprovado. Se a gente mexer só no lado do salário, seria bem mais ágil. Se a gente for mexer no salário dos juízes... Porque a prorrogação tem que acontecer agora. Não, então, né? se for mexer no salário dos juízes, né? Porque é interessante o presidente mirar no Congresso por conta de uma questão política e não olha o Executivo, não olha os juízes, né? E eu acho que tem que fazer um debate também sobre bônus e dividendos dos empresários, porque, inclusive, isso é assustador, tanto nos Estados Unidos, no Brasil eu não vi esse levantamento ainda, mas nos Estados Unidos aumentou a desigualdade, aumentou a concentração de renda no meio dessa pandemia. Nós tivemos um índice já alto de desemprego que tende a crescer. Sim. Agora, em relação ao Partido dos Trabalhadores especificamente, que a gente vê que tem uma polarização muito grande no país ainda e boa parte dos críticos à atual situação atribui boa parte dos problemas ao Partido dos Trabalhadores. A questão de nós termos deficiências na área de saúde, que o senhor esteve lá no Ministério, a questão política, a forma como foram tratadas as finanças públicas, especialmente no último governo, que foi até alvo de impeachment. Como é que o senhor vê a posição do Partido dos Trabalhadores hoje? Primeiro, o PT deixou de ser governo federal há 5 anos já, através de um golpe, uma interrupção feita pelo Congresso Nacional. Em relação à saúde, só para você ter uma ideia, Denise, mais de 60% dos leitos de UTI no SUS que existem hoje foram criados entre 2009 e 2015, ou seja, depois da pandemia H1N1 até 2015, durante o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. Mais de 80% dos leitos das UPAs 24 horas nesse período também. E mais de 90% dos leitos de unidades de cuidados intermediários, que nós chamamos, que é quase uma UTI. Ou seja, nesse período nós fizemos mais do que todos os outros governos juntos, inclusive depois que veio, né? Nós deixamos 370 bilhões de reais de reservas cambiais que foram queimadas ano passado, aí 50 bi pelo governo Bolsonaro. Agora, inclusive, teve um rendimento cambial dessas reservas, né? Estima-se que aí mais 200 bi desse rendimento cambial e que permite, inclusive, um colchão para que o Brasil possa sobreviver a essa situação, né? E num momento mais difícil, né, como esse, as duas grandes questões que podem salvar o Brasil são exatamente bandeiras históricas do PT. Um SUS mais forte, com mais qualidade, com mais investimento e a renda básica e cidadania, esse auxílio emergencial.
Agora, deputado, o PT continua apostando muito na polarização, tanto que evita determinadas alianças de esquerda contra a direita, em particular contra o governo. O porquê de se querer essa polarização, sendo que nas eleições de 2018 o PT saiu perdedor e o presidente Bolsonaro, mesmo com perda de popularidade, ele continua ainda talvez em condições de reeleição? Denise, primeiro eu estou convencido, usando uma frase que o presidente Lula usou há 2 semanas atrás, de que todos os democratas, todos aqueles que defendem a democracia no país, ou percebem que os fascistas já chegaram na varanda e podem arrombar a porta e tem que se juntar, ou quando a gente se juntar, talvez o autoritarismo já tenha avançado no nosso país. Então, primeiro eu estou convencido de que o conjunto daqueles que defendem a democracia, defendem a liberdade de imprensa, defendem os direitos, defendem a Constituição, tem que se juntar, independente das diferenças que possam existir, para barrar o projeto autoritário de Bolsonaro. Essa semana ele deu mais uma demonstração disso, típica das piores ditaduras, que foi tentar esconder as informações da área da saúde. Então eu defendo que a gente tenha uma frente o mais ampla possível, com aqueles que defendem a democracia, para defender a liberdade de imprensa, os direitos que estão na Constituição, a nossa democracia, independente daquilo que eu vou continuar debatendo com a sociedade, o PT também vai continuar debatendo com a sociedade, que nós temos diferenças. Nós queremos uma agenda econômica que reduza a desigualdade, né? A gente valoriza muito a ampliação da diversidade, valorizar o debate do papel do Estado nesse momento. Então, esses 2 debates vão continuar, mas a gente precisa barrar o projeto autoritário de Bolsonaro. Conversei aqui com Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde. Deputado, muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, ficar sempre à disposição de vocês. Vocês.